Fala pessoal, tô de volta na área depois de uns 15 para 20 dias em viagem. Estava trabalhando no meio do deserto, como alguns de vocês viram, né? Infelizmente, eu tive que ficar um pouquinho longe e eu não consegui deixar vídeos gravados para vocês, infelizmente. Bom, mas eu tô de volta, vou mostrar aqui para vocês umas fotinhos do deserto do Atacama. Não era férias, era trabalho. E vou já começar aqui com a parte de programação no MetaTrader 5. A gente vai fazer, né, a portabilidade do gradiente linear que eu deixei rodando no Profit, né, que vocês acompanharam junto comigo nos últimos meses. Não é uma versão definitiva, diga-se de passagem, né? A gente vai precisar fazer alguns ajustes no decorrer dos dias, mas para que esses ajustes aconteçam, a gente precisa testar, né? Só testando para ver onde é que a gente vai chegar. Porém, eu já vou deixar uma versão, não vou dizer estável, porque eu testei muito pouco, mas uma versão que dá para vocês colocarem na conta de simulação. Vocês vão começar a entender um pouquinho como o MetaTrader funciona, como criar loops. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais didático, né, com algumas funções, e eu vou tentar ser um pouco objetivo também. Didático, porém objetivo. Antes de ir para o código, né, eu quero pedir para você compartilhar, se inscrever, dar o like e apoiar o canal, né? Quem quiser se tornar membro, né, você vai ter acesso a baixar os códigos. Ah, não quero me tornar membro. Só você copiar tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou mostrar, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. É só uma facilidade adicional para quem for membro. E antes da gente ir para o código, eu quero mostrar para vocês como foi que ele rodou no dia de hoje. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer o seguinte: eu vou mostrar os pontos de entrada, eu vou mostrar algumas particularidades do MetaTrader. Eu deixei gravando durante o dia, agora à noite eu dei uma editada, e aí é o seguinte, eu fiz um voice-over, então pode ser que a qualidade fique um pouquinho estranha. Se você não quer ver o robô funcionando durante o dia, porque você já sabe, eu acho que já sabe, você pula aí uns 3 minutinhos mais ou menos, e a gente vai direto para a programação, beleza? Então segura aí que eu vou deixar o que eu gravei do robô, belezinha? Bora lá. Então, pessoal, eu gravei o dia de hoje. Aqui é basicamente a configuração do que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui no vídeo de como criar. Eu alterei para 20 entradas, poder fazer um teste mais decente, né? Ainda bem que eu fiz isso, porque eu vi que ele teria saído com 16 contratos, quer dizer, com 15, né? O stop seria 15. São os parâmetros, né? Bem simples. Depois disso eu mostro para vocês os parâmetros da borda, né? Aí é basicamente, da borda não, da banda de Bollinger. Você vê que ele está rodando. Ele tinha acabado aí de fazer essa saída, né? Entrada e saída aí, 50 pontos. E no decorrer do vídeo eu vou te mostrar um negócio meio bizarro que acontece no MetaTrader, que confunde muito a gente. Eu estava me perguntando o que era isso e não sabia. Aí é só a configuração da banda de Bollinger, não tem muito mistério, né? Quando vocês estiverem mexendo no MetaTrader, vocês clicam 2 vezes na banda, ele abre isso aí. É uma das formas de você parametrizar ela. Um período de 20 é a banda padrão, né? Lembrando que isso aqui não é setup, né? Eu estou usando a banda para ter alguma coisa. Ó. O vídeo acelerado, ele vai mostrar agora as entradas. Vocês vão ver que ele carrega bem, ó. Comprou um, né? Na banda inferior, aí já vai pegar o segundo, se não me engano. Ó, pegou o segundo, depois de pegar o segundo, eu acelerei bastante o vídeo, porque a gente tem basicamente 9 horas de pregão, então isso aí vai demorar uns 5 minutos. Se você não quiser ver, quiser botar para frente, ó, tava carregado em 2. Se vocês olharem ali, é o log, ó. O log tem muita informação, né? Muita informação. Ó, pegou mais um, ó, já tá carregado aí. Na verdade, pessoal, presta atenção, ele tá carregado em mais de 3. Só aparece 3 entradas, mas ele deve ter umas 4 aí. Coisa do MetaTrader, que ele acumula a entrada uma mesma setinha. Então, da primeira para a segunda setinha, isso é a bizarrice que eu falei, ó. Deve ter ali 3 entradas pelo menos. Ele faz a mesma coisa na saída, ó, tá vendo? Ó? Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que ele saiu 2 vezes, mas só mostra como se tivesse sido uma saída. Mas é só visual isso. Na verdade, ele saiu direitinho. Ó, tá vendo? Ó? 3 saídas e ele mostra só como uma. E essa uma aí é meio que no centro das 3, né? Ele vai ajustando a posição. Ó, comprou de novo, aí tem um zigue-zague. Comprou mais um, ó, continua aí na pegada, né? E aí a gente vai aí uns 5 minutinhos assim. De repente vou acelerar mais ainda, que é para não enfadar vocês. Ó, tá bem carregado aí com 5, ó. Vocês conseguem ver aí no painel de baixo, ó, volume 5, bem no meio da tela na parte de baixo. Ó. Significa que ele está carregado em 5 contratos, ó, 4. E você vê que ele vai colocando, tirando a ordem. Essa linhazinha pontilhada que tem aí, ó, está escrito buy 4, é onde está o médio dele. Né? Então você vê que ele começou a comprar lá em cima, ó, e o médio já está lá embaixo. Ó. Nesse momento, ó, ele dá uma esticada para baixo, o médio vai ficando lá em cima, ó, e ele já está muito carregado, ó, carregado com 8, e aí já está menos 200, menos 150, variando muito rápido, porque cada ticket é R$ 10. Ó. É um carregamento absurdo, né? Isso é demonstração, não dá para brincar assim não. Ó. Carregou 13, carregou 14, ó, vai descarregando, e aí ele vai fazendo zigue-zague, ó. Mas o médio está lá em cima, tá vendo? Ó? E aí conforme você tem mais contratos, né, mais carregado,
por mais que esteja perto do seu médio, você está devendo ali, ó, R$ 300 mais ou menos. Acho que ele chega a dever 700 em algum momento, ó. Ó, carregado em 13, vamos ver aí, ó. Ó, carregou mais um, ó, 14, acho que agora vai até 16, se não me engano. Pegou 15. Ó, se eu tivesse deixado só 15, ele ia ser estopado, ó, provavelmente agora, ó. Tá vendo? Ó, seria estopado aí. Mas deixamos 20, e aí, ó, ele vai devolvendo, né? O médio, ó, tá lá em cima já. Agora deu uma adiantada no vídeo aqui, mas vocês vão já ver mesmo todo o circuito aí, né, desde aquele horário. Tá vendo? Todas as linhas de saída, uma porrada, né? Mas nesse momento ele conseguiu jogar o médio lá para baixo, ó. Então ele tá com lucro, ó, de 300. Não sei se ele chegou a R$ 400 de lucro, mas como o objetivo é testar, né? Enfim, eu não fiz nada, não mexi na mão, deixei ele rodando, até porque eu deixei isso gravando e só vi basicamente no final do dia. Ó, agora deu uma acelerada boa aí no vídeo. Vocês saiu de um lucro de 300, ó, para DV, ó. Aí acabou que eu mudei a tela pro log, ó, para dar uma olhada como é que tava o log. E aí, pessoal, a gente já tá chegando, acho que perto do final do dia aí, ó. Pronto, ó. Aí ele zerou. Bom, deve ter visto o vídeo aí. A gente vai aqui para programação. Como é que a gente vai começar esse vídeo agora? Eu vou pegar o último código que eu mostrei para vocês aqui no canal. Vou deixar um card aqui em cima, né? Nunca sei, mas acho que é aqui na esquerda, para que vocês, para quem não viu, né, possa ir lá ver, copiar linha por linha. E para quem é membro, lembro mais uma vez, é só você ir na pasta do Google Drive e baixar o código para vocês. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar aquele código, que era um código super simples, que comprava e vendia, se não me engano, na banda de Bollinger, né, e vai adaptar ele até chegar no gradiente linear. E nesse processo, eu vou copiando os pedaços de código que eu já fiz, né, e vou explicando para vocês o que cada pedaço desse faz, beleza? Então, segura aí, vamos aqui para a tela. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, né, que é para ficar um pouquinho melhor para vocês. Lembrando que se o vídeo não tiver com a qualidade muito boa, vai aí na engrenagemzinha e muda a resolução para suficiente para vocês poderem entender. Então vamos lá. Primeiro a gente vai mudar esse cara aqui, né? Vou salvar ele como? Deixa eu fazer aqui, ó. Salvar como. Vamos chamar ele aqui de HT, H9KYT, GL beta. GL beta 005, ou melhor, 105, para dizer que é beta mesmo, né? Que é uma versão de teste, não bote na conta real. Pronto, tá salvo aqui. Eu vou mudar aqui o nomezinho dele e ter, como é que eu chamei? GL beta. Prontinho, pronto. Aqui eu não vou mexer, vou deixar esse cara aqui, vou dizer que vou deixar 1.0 porque o meta não deixa colocar nada abaixo de 1.0, se não me engano. Lembrando que o include aqui é para a gente poder utilizar uma biblioteca chamada CTrade, que facilita muito a nossa vida. Horário de início, horário de fim, vamos manter isso. Aí a gente vem aqui para o Basic Settings. A gente vai mudar. Eu não vou mais usar esse ganho nem essa perda, né? Eu vou arrancar isso aqui fora, a gente vai mudar um pouquinho. Quantidade de contratos eu vou manter. E além da quantidade de contratos, a gente vai colocar o seguinte, né? A gente vai colocar nossos velhos conhecidos, que é a quantidade máxima de entradas, né? E max entries, e a distância entre as entradas. Deixa eu deixar assim para ficar um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais organizado. Isso aqui vai virar nossos parâmetros, como vocês viram no vídeo que eu deixei rodando, né? Quem não viu, vai poder ver. Beleza? A gente tem esse cara aqui, tá salvo. Então aqui a gente já tem nossas variáveis, as principais variáveis, ou melhor, os principais inputs, mantendo aquele padrão, né, os inputs começam com I. Agora aqui a gente tem a parametrização da banda de Bollinger, que eu não vou mexer, vou deixar ele do jeito que estava, beleza? Isso aqui não vai fazer a menor diferença. Esse cara aqui é o cara que identifica a nossa estratégia, e no vídeo anterior eu tinha esquecido de chamar uma função do jeito que está aqui, não cheira nem fede, não faz nada, mas eu vou mostrar para vocês o que precisa ser feito. Aqui, criando a variável, né? Na verdade, é instanciando o objeto da classe CTrade. CTrade, para quem não viu ainda, é basicamente, né, a classe ou objeto que vai dar os métodos ou as funções para que a gente possa fazer compra, venda, diversas manipulações, ou melhor, diversas operações, beleza? Esse rates aqui é um array, onde eu vou colocar a informação das barras. Diferentemente do Profit, eu tenho que pedir a informação das barras, ele não vem pronto. Então eu não tenho aqui close 0, close 1, close 2, open 0, não. Eu tenho que solicitar. Né? Isso aqui eu fiz no vídeo passado, eu não vou entrar nesses detalhes. Se você não viu o vídeo passado,
volta lá e dá uma olhadinha. As variáveis. As variáveis eu vou manter basicamente as mesmas variáveis, certo? E o que eu vou fazer de diferente aqui, eu vou adicionar algumas variáveis adicionais aqui, ó. Eu vou adicionar essas duas variáveis, né, que é o preço de entrada, que é para a gente poder ter a referência, e a partir desse preço a gente fazer nosso gradiente, e uma variável para a gente definir o nosso stop loss, beleza? Por enquanto, quando vocês botarem para rodar, vocês vão ver que ele tem meio que não é um bug, né? Ele foi desenhado para funcionar assim, que é o quê? Se ele colocar uma ordem de compra, ele não coloca uma ordem de venda até começar a próxima barra, mas só a primeira ordem. Porque a gente tem aqui, né? A gente vai ter o canal, a linha do meio. Então, se ele está abaixo da linha do meio, ele coloca a ordem de compra. Se ele está acima, ele coloca a ordem de venda. Só que ele só vai fazer isso uma vez por barra. Então, pode ser que em alguma ocasião, do jeito que está aqui, eu ainda vou melhorar isso aqui em alguma outra versão. Pode ser que ele não compra ou ele não venda se o preço esticar muito, né, dentro de uma mesma barra. Então vamos ver aqui, ó. Beleza, eu já tenho aqui nossas variáveis. Então aqui a gente começa, né, o nosso Expert Advisor, né, a nossa estratégia, né? Quando inicializar, né, ele vai rodar aqui, vai informar que está inicializando. Esse Array Set as Series é só para que ele entenda o array de forma contrária. Ou seja, o zero é sempre o mais recente, né? O elemento zero do array, da lista, é sempre o mais recente. Então eu fiz isso para os candles, que é esse rates que eu chamei. Eu fiz isso para a linha de cima da banda de Bollinger, eu fiz isso para a linha de baixo e fiz isso para a média, que é o canal central da banda de Bollinger. Aqui é onde eu instancio a banda de Bollinger. É desse jeito aqui. E, na verdade, eu estou fazendo um apontamento por handler. O que é um, na verdade, é handle. O que é um handle? Handle é basicamente a variável que tem um ponteiro, né, que aponta para o indicador, e a gente vai utilizar ela depois. Se por acaso ele for menor do que zero, significa que ele não conseguiu inicializar o indicador, então ele dá erro, ele dá uma falha na inicialização. Se ele falhar na inicialização, ele nem começa o Expert Advisor, ele dá logo o erro ali e para por ali mesmo. Eu defino essa variável aqui, que é VOrderPlaced, que é para evitar que eu envie ordens duplicadas, inicio ela como falso, e se ele chegou até aqui, eu simplesmente retorno que a inicialização foi um sucesso. Então, bola para frente. Eu não sei porque eu estou com esse fone de ouvido aqui, mas tirei. O MetaTrader pede que a gente tome cuidado de tudo. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é, quando a gente desliga o Expert Advisor, quando a gente desliga a estratégia, ele pede que a gente libere memória do programa. Então, eu tenho onDay init aqui, onde eu fecho todas as ordens, ou seja, se eu parar o meu robô, ele vai cancelar todas as ordens. De repente, eu deveria ter aqui ó, a opção para fechar todas as posições, né, desse ativo. Aqui que eu estou fazendo, eu estou como se eu estivesse apagando aquela variável que eu criei aqui em cima, né, o handle, e simplesmente um print, né, uma informação para dizer, ó, estou desligando. Né, esse print ele aparece lá no journal, aquela janelinha de log. Na verdade, na janelinha chamada expert. Depois eu mostro para vocês. O onTick é de fato um tick. Toda vida que tiver um tick, ele vai executar o que está aqui dentro. Então, quanto mais rápido for o seu código, melhor. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Quer dizer, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que, de fato, para cada modificação ali, ó, seja compra, seja venda, seja mudança no book, ele vai executar essa função untick. Ou seja, ele de fato é tick a tick. Só que não. Quer dizer, só que sim. Primeira coisa, quando chega uma informação, eu já falei isso, mas eu vou repetir. Quando ele chama o onTick, enquanto ele está executando o onTick, se tiver alguma variação, ele ignora. Ele só vai liberar o próximo onTick quando você terminar o seu código. Então, se você tiver alguma coisa dentro do seu código que demore muito tempo para acontecer, para executar, ele trava ali no onTick e ele perde tudo que está chegando depois. Ele descarta, né? Ele joga fora. Ou seja, se o teu código for pesado, fizer uma consulta externa, algo que demore, ele vai perder informação. Isso é normal, é assim que ele funciona, é padrão. E aí a gente vai para uma das desvantagens. Isso parece uma vantagem, mas é uma desvantagem também. Quando a gente tem uma ordem na tela, ou emite uma ordem na tela, e essa ordem é executada, ou melhor, imagina, você mandou uma ordem, e ele está lá, o onTick processando, e a sua ordem está lá, onTick, onTick, onTick. Quando a sua ordem é executada, ele leva um tempo para informar que a sua ordem foi executada, certo? Então, para todos os efeitos, o onTick está rodando e ele está ali. Ah, tem ordem executada? Tem. Ou melhor, não tem. Então faça isso. Só que imagina que teve uns milissegundos entre a execução da ordem lá na corretora, na bolsa,
Execução da ordem na bolsa, milissegundos entre essa execução e a informação chegar no MetaTrader. Vamos supor que teve 500 milissegundos. Esse on-tick ele pode ter rodado aí 200 vezes nesses 500 milissegundos. E ele não vai saber que tu já tem uma ordem executada. Então, nesse momento, se você não tomar cuidado, você pode fazer caquinha, certo? Então tem que lembrar disso. A execução de ordens, ela acontece, certo? Paralelamente à execução do on-tick. Então você tem que levar isso em consideração quando está programando no MetaTrader. Isso é muito sério, muito sério. Porque o MetaTrader, diferentemente do Profit, ele não gerencia as suas ordens, não gerencia a sua posição. É você que tem que fazer isso, certo? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, né? Eu tenho a minha definição de algumas variáveis que eu acho que inclusive nem faz sentido isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é bugado, pessoal. Que eu tenho entry price aqui em cima e entry price aqui, ó. Não deveria ter, porque essa variável aqui, eu quero que ela seja global, certo? Então eu tenho o meu take profit, meu stop loss, que eu também acho que defini lá em cima. O take profit a gente não vai usar mais. Então eu vou arrancar ele fora, certo? Take profit a gente vai arrancar fora e o stop loss também não faz sentido. Nenhuma variável dessa faz sentido. Vou salvar aqui só por desencargo de consciência. Eu vou rodar para ver se tem algum erro. Vou apertar F7. Ó, ele deu erro, ó. Tem take profit aqui em algum lugar, ó. Vamos ver, ó. Take profit, só que ele não usa take profit, se bem que ele usa, ó, take profit bem aqui, ó. Tem alguma coisa aqui que ele não deveria estar fazendo. Ah, não, mas esse aqui é porque é o código antigo. Tá, beleza, no código novo a gente não vai ter isso. Então eu vou deixar ele com esse erro por enquanto, depois a gente vai eliminar esse erro. Então é o seguinte, ele coloca a informação nessa variável new bar se a gente está numa barra nova. Ele só vai fazer isso uma vez a cada barra nova, certo? Eu vou usar isso aqui depois aqui embaixo, ó, para que ele, né, faça, ó, novo bar encontrado e fechar todas as ordens. Mas a gente vai mudar isso aqui, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Eu quero que, deixa eu ver aqui, ó. Eu quero que na inicialização, certo? Depois desse cara aqui, eu quero setar o meu Magic Number. Isso aqui é só para mim poder diferenciar se eu estiver rodando múltiplas estratégias para ele não confundir uma estratégia com a outra, beleza? Então assim, aqui eu seto meu Magic Number, que é esse cara que eu defini aqui em cima, ó, belezinha? Se você quiser entender um pouquinho melhor como esse cara funciona, você pode vir aqui, ó. Vou selecionar, apertar F1, eu vou aqui no C-Trade, ó, C-Trade, ó, C-Trade, e aí ele mostra aqui, ó, Set Expert Magic Number, certo? Aí ele explica o que esse cara faz, mas o ideal é que você leia um pouco sobre Magic Number. Magic Number é um identificador único para o seu código, beleza? Então vamos voltar aqui. Então no OnTick eu tenho meu new bar, igual a is new bar. Vamos ver aqui. Antes da gente verificar aqui o horário, eu vou colocar aqui umas condicionais simplesmente para avisar a gente lá no Profit. Se vocês, lá no Profit, ó, lá no MetaTrader, se vocês prestarem atenção aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Tá vendo que ele tem um not allowed by hour? Isso aqui é um comentário. Ó. Talvez fique pequenininho aí e eu não sei muito bem como dar zoom. Vou tentar dar zoom depois na edição. É um comentário que você escreve, ele aparece aqui, certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se eu tiver posicionado, certo? Ele vai colocar aqui, ó, entry price e concatenar, né, juntar com o valor do preço de entrada. Isso aqui é só para facilitar saber onde é que ele está considerando o meu preço de entrada. A partir dali, ele vai calcular o gradiente. Se você voltar o vídeo aí rapidinho e for lá na parte que eu mostrei o vídeo, você vai ver que ele tem um entry price lá, beleza? Isso aqui é só uma forma da gente debugar e entender um pouquinho melhor como é que está a estratégia, onde é que ela iniciou, certo? Se não, ele vai simplesmente dizer, ó, sem posição disponível. E mais lá na frente, ele vai dizer, ó, se eu tiver numa hora que não permite operação, vai dizer, ó, não permitido pelo horário. Então, a primeira coisa que eu coloquei foi isso aqui, que não faz muita diferença, é mais orientativo. Ele continua fazendo a restrição, ó, se eu estiver fora do meu horário, o que ele vai fazer? Ele vai fechar. Se eu tiver alguma posição em aberto daquele ativo, ele vai fechar, ou seja, se passar do meu horário final e tiver posição, ele fecha. Né? Ele vende ou compra a mercado e zera a tua posição. E vai fechar todas as ordens que tiverem na tela. E aí ele vai retornar. A partir do momento que eu coloco esse return aqui, significa que ele retorna dessa função. Ou seja, ele não executa mais nada que tem embaixo do return. Eu sinto muita falta desse return no Profit. Às vezes eu quero fazer uma coisa e ignorar todo o resto do código, eu tenho que fazer um if e colocar o código dentro do if. Eu acho isso muito paia, né? Muito zoado. E aqui a gente simplesmente bota um return
Acabou. Ele não faz mais nada depois do return, beleza? Se for uma barra nova, o que a gente vai fazer? Né? Ele vai escrever lá no log, né, que uma nova barra foi encontrada e vai fechar todas as ordens que estão em aberto. Eu não quero mais fazer isso na nossa situação atual, porque as ordens de saída que ele colocou, não tem por que eu remover elas. Também nem faz sentido eu mudar outra ordem, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse cara aqui. Se for uma barra nova, deixa eu colocar aqui, ó. Se for uma barra nova e se eu não estiver posicionado. Se eu estiver posicionado, eu não quero fazer nada. Simplesmente deixa, vai rodando, certo? Esse aqui, Position Select, Symbol. Lembrando que símbolo, esse symbol aqui, é como se ele estivesse escrevendo aqui, WinJ24, ou WinG24, né? É o ativo que está na janelinha que você colocou o Expert Advisor, beleza? Então, se eu estiver numa barra nova e não estiver posicionado, certo? Ele vai, né, informar que encontrou uma nova barra e para fechar todas as ordens em aberto, beleza? Então vamos seguir. Aqui a gente também não vai mudar. Eu vou só escrever um comentário aqui, é só para relembrar. Se eu não tiver nenhuma ordem em aberto, né, ele reseta a variável order placed, deixa ela zeradinha. E esse cara aqui é o cara que vai proibir adicionar mais ordens, né? Ele vai segurar para não acrescentar, empilhar a ordem em cima da outra. Ou se, né, ou melhor, se a minha quantidade de ordens de entrada em aberto, certo? Ordens de entrada em aberto para esse ativo for maior do que 1, ele vai fechar todas as ordens. Isso aqui também é uma proteção. Significa se ele detectar que por alguma razão o MetaTrader mandou mais ordens do que deveria ter mandado, ele fecha todas as ordens e depois ele vai mandar só mais uma. É uma proteção para evitar empilhamento de ordem, certo? Depois disso ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o valor dos últimos 3 candles na variável rates, certo? E a partir disso eu vou poder utilizar ela, ter rates.close, .open, .high e os 3 últimos valores. Se ele não conseguir copiar, ele retorna. Ele vai tentar de novo, porque sem essa informação eu não posso prosseguir. Essa informação é essencial para a minha estratégia. Então, se ele não conseguir, ele retorna, beleza? Isso aqui também tem na documentação, né? Quando você vai mexer no MetaTrader pela primeira vez, você acaba tendo que ler tudo isso. Mas entendam, né? O que eu estou fazendo aqui é colocar o valor dos últimos 3 candles na variável rates. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, sendo que para a banda de Bollinger. Eu deveria estar testando esse cara aqui, eu não estou, certo? Quer ver? Ó, se eu for na documentação, vocês vão ver que o correto, ó, deixa eu achar o copy buffer aqui, ó, tá vendo, ó? Se ele for menor ou igual a 0, ele retorna a 0. Eu vou corrigir lá, certo? Tá, eu vou corrigir isso lá. Vamos fazer o negócio direito, né? Isso é copy buffer menor igual a 0, return, certo? Tem que fazer direitinho. Prontinho, como manda o figurino aqui, certinho? Beleza? Aqui a gente vai para a lógica. E na lógica é onde a gente tem a parte mais pesada aqui do dia, né? Então fica atento aí, né? Toma aquele café aí para poder entender. Eu vou dar uma separada aqui só por questões de organização, mas aqui em teoria a gente não vai. E a parte dele a gente não vai mexer muita coisa, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, porque o bicho aqui vai pegar um pouquinho. Bom, esse primeiro cara aqui é onde a gente vai fazer a entrada inicial. Você não tem nenhuma posição, certo? Então vamos entender aqui o seguinte, ó. Se o teu preço atual, rate zero close, significa o quê? O preço atual do ativo for menor do que a banda do meio do canal, certo? E você não está posicionado, position select symbol, retorna falso. E você não colocou ordem ainda. E o seu fechamento está acima da banda lá de baixo, beleza? Se este for o caso, né, significa o quê? Significa que você pode colocar sua ordem de compra na banda inferior. Então vamos lá, eu tenho o meu entry price, eu tenho o meu take profit, não tenho mais o meu take profit, o meu take profit vai ser diferente. E o meu stop loss também vai ser um pouquinho diferente. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar o que vai ser o valor agora do meu stop loss. E eu explico para vocês. Pronto. O meu stop loss vai ser o quê? Lembrando que esse round price H9K é uma função que foi criada, certo? Para arredondar os valores para que eles sejam compatíveis com os valores do índice ou do dólar, quer que seja. Mais uma vez, o MetaTrader, ele faz o que você diz ele para fazer. Se você pedir para ele comprar
no índice no 129.101,3, ele vai mandar essa ordem para a bolsa. Só que não existe comprar índice no 101,3, entendeu? No 129 e 101,3. Não existe. O índice é de 5 em 5 e é um número inteiro. Então você tem que arredondar para os valores padrão. Essa função faz isso. Então aqui a gente começa a nossa brincadeira, né? O que eu vou fazer aqui? E a gente vai ter basicamente o quê? O meu preço de entrada, certo? O que é o meu preço de entrada? Meu preço de entrada é exatamente a banda inferior, ó. Tá vendo? Meu preço de entrada é a banda inferior ajustada, porque a banda pode ser um número quebrado. Então, minha banda inferior menos o meu Imax Entries vezes o meu iDistance. Meu Imax Entries é basicamente o quê? É o número que você definiu lá. 10, 15, 20, 5 ou 3, enfim. É a quantidade de entradas que você vai ter vezes a distância. Se é 50 vezes 50. Isso aqui vai ser o seu stop loss. Ou seja, ponto de entrada menos stop loss da compra, né? Menos o número de entradas vezes a distância. Então você vai ter aqui entrada e stop loss lá embaixo. Beleza? Definir o stop loss. Show de bola. Aqui é onde a gente envia o comando para comprar, que é a minha variável trade, um buy limit, porque a gente está fazendo uma compra na banda inferior, a quantidade de contratos, que é o I amount, né, o I amount, meu preço de entrada, que eu defini aqui em cima, ó, que é a minha banda inferior, qual ativo que eu estou comprando, onde é que é o meu stop loss, e o meu take profit, ele muda um pouco, certo? Eu tirei o take profit, vocês lembram disso? O meu take profit aqui, eu vou colocar ele como sendo 0. Ou seja, eu não vou definir o meu take profit. Por quê? Porque o meu take profit ele vai ser uma venda limite. No MetaTrader, como eu estou falando de uma posição, eu só posso definir stop, loss e take profit da posição. Então não adianta eu definir o meu take profit aqui, porque para cada entrada eu vou ter o meu ponto de saída diferente. Se eu definir um take profit, ele vai empilhar todas as ordens de saída no mesmo ponto, que não é o caso, é um gradiente. Aí vendi, comprei, vendi, comprei, vendi. Então não faz sentido falar em take profit, beleza? Que seria o stop gain. No caso, é uma ordem para o dia apenas, certo? E eu estou colocando ordem de compra limite. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar um pouquinho essa frase aqui, certo? Eu vou colocar isso aqui, ó. Vamos organizar aqui o 0 e pronto. Vou colocar isso aqui. Ou seja, toda vida que ele colocar essa ordem, ele vai escrever isso na tela, beleza? Ele vai escrever isso na tela, na parte do expert, para dizer que está colocando a ordem. Então vamos lá. Então aqui eu estou colocando a minha primeira ordem de compra. E aí o que eu faço? Né? Eu seto essa variável aqui, ó, VOrderPlaced igual a true, para que ele não mais envie ordem aqui dentro, certo? E aqui não tem perigo. Aqui é tranquilo. Você define que ele só vai mandar uma ordem quando ele chegar aqui, essa variável está marcada como verdadeira e não tem perigo dele deixar empilhar a ordem nesse caso. Beleza? Fechou? Vamos aqui para a nossa venda. Vamos organizar de novo, não tenho mais take profit, eu tenho meu stop loss, vou dar um espaço aqui, a mesma regrinha, né? Se o meu fechamento estiver acima da média e eu não tiver posição, e eu também não estou com uma order placed, e o meu fechamento for menor do que a máxima, né? Porque eu não vou mandar ordem se já estiver lá em cima, ele vai fazer a venda, certo? Aqui é a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui, né? Entrada inicial na venda, beleza? Entrada inicial na venda. Aí a gente tem aqui, ó, meu stop loss vai ser basicamente, deixa eu copiar para simplificar. O meu stop loss agora, em vez de ser menos Imax Entries vezes distância, né? Porque se eu vendo, meu stop loss está para cima. Então eu vou somar, né? Vou colocar lá em cima. E aqui é a mesma coisa, a diferença é que eu não tenho, né, o take profit, que a gente já sabe que é 0. E, no caso, eu quero colocando ordem de venda 0, limite, ponto, uns espaços aqui. Vamos ver. Colocando ordem 0 de venda, pronto. Está feita a nossa ordem de venda. E o meu order placed igual a true, ou seja, eu seto a variável como verdadeira e não tem chance dele entrar aqui de novo, porque é uma das condições que eu tenho aqui, beleza? Então, beleza, massa. Aqui já muda bastante, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo que está aqui, que não vai fazer sentido pra gente, e aí a gente vai começar a parte divertida, é aqui que você tem que prestar atenção valendo. A gente vai começar com o seguinte, a gente vai ter aqui essa seguinte condição.
se não se, né? Ou seja, se eu já coloquei as minhas ordens iniciais e se foi pego uma delas, ou seja, estou posicionado, ou seja, se eu tenho posição e a minha posição é de comprado, certo? Isso aqui é para dizer se eu estou comprado ou se eu estou vendido. É uma funçãozinha do Profit que você executa depois de usar um Position Select. Então imagina o seguinte, quando você faz Position Select e passa o ativo, é como se o Profit por trás, Profit não, MetaTrader, é como se o MetaTrader por trás falasse, opa, daqui para frente, tudo que esse cara está fazendo tem relação com esta posição. Então, o que ele fez aqui? Ele selecionou a posição e aí ele vai pegar esse position get integer, ou seja, ele vai pegar uma informação da posição que é um número inteiro, certo? Que está relacionado com um position type, ou seja, ele faz o seguinte, posição, me retorna aí o seu position type, é compra ou é venda? Aí ele vai retornar 1 ou 2, ou 0 e 1. Eu não sei o que está por trás do que ele retorna, mas eu não preciso saber. Por quê? Porque eu comparo com outra constante. Então, se estiver dando nó na sua cabeça, não se preocupe. Vai na fé, certo? Que vai dar certo. Mas basicamente esse cara faz o quê? Ele me retorna aqui se a posição é de compra ou venda. E aqui, no caso, se for de compra, beleza? Se ele retorna uma posição de compra, então vamos para a guerra aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou definir essas 4 variáveis. Belezinha? O meu volume da posição significa em quantos contratos eu estou comprado, no caso, certo? Lembrando, selecionei a posição aqui, porque ela existia, senão isso aqui retorna falso. Aqui eu estou pegando o volume da posição, que é quantos contratos eu estou comprado. E vai retornar para essa variável aqui. Aí eu vou calcular a quantidade de entradas que eu tenho com base no meu volume de contratos. Ou seja, se eu tenho 5, uma posição de 5, significa que eu comprei 5. E se o meu amount é igual a 1, ou seja, eu só entrei de 1 em 1, significa que eu tenho 5 entradas. Beleza? Então vamos supor, vamos supor que eu estou negociando de 2 mini contratos. E aí o meu position volume retorna 2. Significa que eu tenho só uma entrada. Então, isso aqui tem lá no Profit, na estratégia lá. Ele vai me retornar a quantidade de entradas que eu já tenho, né, consumidas, certo? Aqui eu vou calcular meu stop loss novamente. Eu preciso fazer isso, certo? É a mesma coisa que eu fiz lá em cima, é repetitivo mesmo. E aqui eu vou calcular o meu próximo ponto de entrada, né? Minha próxima ordem de compra, que é o quê? Que é o meu ponto de entrada inicial menos esse math floor entries, é porque entradas, se ele executar parcialmente, ou seja, tentei comprar 2, ele comprou só 1, esse número pode dar quebrado, certo? Então eu faço esse math floor, que é o quê? Que é o para arredondar para baixo. Então, se ele ficar 1,2, ele vai arredondar para 1. 1,3 até 1,9 ele vai arredondar para 1, que ele arredonda sempre para baixo, vezes a distância. Ou seja, meu ponto de entrada menos a quantidade de entradas que eu já fiz, vezes a distância. É assim que ele vai colocando as ordens abaixo. Belezinha? Fechou? Não tem erro aqui não. É simples assim. É um pouquinho diferente do que eu fiz lá no Profit, mas o resultado é o mesmo. É simplesmente para identificar onde é que vai ser a próxima ordem. Aqui é importante usar um pouquinho da matemática, vamos dizer assim. Agora a gente vai, de fato, mandar a ordem. Aqui vai ter uma diferença importante, que é o quê? Ele vai mandar a próxima ordem de entrada. Ele só pode mandar a próxima ordem de entrada, certo? Se eu já não tiver mandado aquela ordem de entrada. E aqui a gente tem uma grande diferença do Profit. Profit você manda, não tem que tomar cuidado. Ele simplesmente vai botar só uma ordem e pronto. Ele não deixa você botar 2, 3, 4. Aqui não, meu amigo. Aqui, se você não verificar, ele vai comprar 5, 6, 7, até estourar a sua conta. Então, e vou dizer um negócio. Do jeito que está aqui, ainda não é 100% garantido. Porque se a ordem demorar muito para chegar lá, pode ser que ele bote mais de uma, porque é um tick que está rodando. Né? Isso aqui é assíncrono. Ele manda, e se ele não for rápido, pode ser que o Profit mande mais de uma. Então, não rode esse código em conta real. Ele precisa ser melhorado, ainda vou trabalhar nele, né? Preciso deixar ele rodando por um tempo, e é teste. Então vamos lá. Essa função não existe ainda, se não me engano, que é hasOrderAt, é uma função que a gente desenvolveu. Então o que ele verifica? Se não tiver uma ordem no ativo que eu estou, no preço que eu quero mandar a ordem, ele manda a ordem. Se já tiver, ele não executa. E aí ele vai fazer aqui, né? Vai fazer um buy limit da quantidade que a gente especificou no próximo ponto de compra, no ativo que a gente está trabalhando, com o mesmo stop loss. Importante manter o mesmo stop loss, porque o stop loss é da posição, não é desse ponto, é da posição, certo? Também uma ordem para ser executada durante o dia. E aqui é simplesmente para ele printar lá no log a informação que está colocando uma ordem na entrada tal,
de compra limite, beleza? Então é aqui onde a gente joga a próxima ordem. E depois disso a gente vai colocar as ordens de saída. Tranquilo? Vou colocar aqui para a gente ser mais rápido. Então vamos para nossas ordens de saída. Pronto. E vou explicar para vocês, ó, ordens de saída. Aí aqui vem o nosso loop e a forma de utilizar o loop aqui é um pouquinho diferente, mas é tranquilo. Então o que eu vou fazer? Para um i, que é um contador genérico, que seria o meu vcounter que tem lá. Aqui eu acho mais legal essa forma é mais padrão para programação. Então, para o meu i, para o meu contador, começando em 0, o i ser menor do que a quantidade de entradas, aí ele vai somando o i a cada interação, certo? Meu i é 0. Eu tenho uma entrada. I de 0 a 0 menor do que 1, ou seja, ele vai executar uma vez, é o do, execute o que está dentro das chaves. O que ele vai fazer? Ele vai calcular o meu preço de saída, que é o quê? Que é o arredondamento, isso aqui você já sabe, né? Eu não vou mais mencionar esse cara, que é o quê? É o meu ponto de entradas mais a minha distância, porque se é ainda a minha primeira ordem, se eu estou posicionado só com uma entrada, eu vou chamar de um contrato de uma entrada, ele tem que colocar, entrei aqui, tem que sair aqui, né? 50 pontos para cima, 100 pontos para cima, 200 pontos para cima, depende de como você configurou, menos o número da minha entrada atual, que começa com 0, né? E aqui a sacada começa com 0, vezes a distância, ou seja, 0 vezes a distância dá 0, ou seja, para a primeira ordem ele coloca x pontos acima. Se a gente tivesse duas entradas, para a primeira ordem ele colocaria tantos pontos acima e para a segunda ele ia fazer a mesma, colocaria onde teve a primeira entrada, que seria exatamente o ponto, né? Então essa lógica aqui é exatamente para calcular os níveis de saída. E aqui ele tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que verificar se eu já não coloquei aquela ordem de saída. Se eu não coloquei, aí ele vai lá e coloca a ordem de saída, beleza? Que é exatamente uma ordem de venda limite. E aqui é relativamente diferente de uma ordem oco. É uma ordem limite, né? Ele só vai executar se de fato chegar lá. A quantidade, o meu preço de saída, o meu ativo. Importante, né? Não posso colocar stop loss nem take profit aqui, é uma ordem limpa e seca porque eu já estou comprado, certo? É uma ordem por dia e aí ele identifica aqui, né? Colocando ordem 0 no caso, né? Ou 1, 0 ou 1, depende de saída limite, beleza? Então a gente fechou a compra. Para fazer a venda é a mesma coisa, certo? Eu não vou explicar linha por linha, que você repete a explicação da compra, só vai mudar mesmo o sinal de positivo, de negativo para positivo, porque a gente está, né, quer dizer, depende, aqui no caso é de positivo para negativo, e aqui vai ser de negativo para positivo, mas eu vou copiar e colar para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, né, aqui, time is money, e no meu caso, time is sleep, eu preciso dormir, enfim, vamos lá. Então, ó, copiei aqui para a venda, né, se eu estou posicionado em minha posição é de venda, se estou vendido, aí ele vai ver o volume, né, de venda, calcular a quantidade de entrada, definir o stop loss, definir o próximo preço de venda. Ó, como é venda, eu tenho que somar, diferentemente daqui, né? Aqui eu subtraio, aqui eu somo, a mesma coisa para o stop loss. Como eu falei, é só uma questão de mudança de sinal, certo? Pronto, em teoria, fechamos o nosso código. É simplesmente isso. Eu vou compilar e vocês vão ver que vai dar um erro. E eu vou explicar o que é o erro, obviamente. Então, F7, ó, deu vários erros aqui, ó. Na verdade, deu 24 erros. Essa telinha de erro é nosso guia, né? A gente vem aqui, ó, e vê, ó. Sempre é bom você ir pro primeiro erro. Não adianta você olhar lá embaixo, porque o que tá lá embaixo pode ser originado por um erro lá em cima. Então, ó, se liga aqui, ó. Ele tá reclamando dessa função, has order at. Essa função não existe no MetaTrader. Ela foi criada, né? Foi criada pela gente para que a gente pudesse simplificar a nossa vida. Então, eu vou copiar e colar essa função e vou explicar para vocês como é que ela funciona, certo? Vamos lá, vou fechar esse cara aqui e vou copiar e colar ela bem aqui, ó. Pronto. O que ela faz? Retorna se tem ordem no papel e no preço especificado. Eu acho que ainda vai faltar uma função, certo? Mas deixa eu ver, vou rodar o F7 aqui de novo. Não, ele rodou. Então ele simplesmente é o has order at. Ele recebe como parâmetro, ó, o ativo, ó, e o meu preço de entrada. Ele tem um terceiro parâmetro que eu não estou passando aqui, que é o parâmetro de debug. Se você passar o debug, ele começa a printar um monte de coisa no log. Se você quiser, depois você testa aí para você ver, né? Mas ele não é obrigatório, é um parâmetro opcional, né? Se ele não for passado, ele atribui 0 no valor. Então, como é que ele funciona? Primeira coisa que ele faz, ele pega a quantidade de ordens em aberto. Só que aqui é importante você entender o seguinte, ele é meio que agnóstico. Quando você mandar ele pegar o total de ordens, ele vai contabilizar as ordens que você colocou na mão,
as ordens do ativo que não tem nada a ver. Então ele vai pegar todas as ordens, vai jogar no mesmo saco e vai retornar aqui 20. Certo? Vai retornar 20. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que ir ordem por ordem, ignorar toda a ordem que não tem relação com o ativo que você está mexendo nessa estratégia, certo? E tratar somente aquelas que fazem sentido. É o que ele vai fazer aqui embaixo. Ó. Então o que ele faz? Ele pegou o número de ordens em aberto, definiu essa variável aqui que chama Open Orders, né, que é a quantidade de ordens, certo? E faz o quê? Para cada ordem que ele achou, né, mais uma vez usando o i, que vai de 0 até a quantidade de ordens que ele achou, ele faz o order get ticket i. É como se fosse o position select, só que aqui é como se fosse um order select. Ele seleciona aquela ordem e a partir daí tudo que eu rodar aqui embaixo é com referência àquela ordem que ele selecionou, certo? Então ele vai pegar aqui, ó. Ele vai pegar o símbolo da ordem, que eu chamei de order symbol, ou OS. Tá aqui, ó, order symbol, que é exatamente, é o IN, é WDO, Petrobras, Vale, vai jogar nessa variável, que é uma string, vai pegar o tipo de ordem, se é uma ordem de compra, se é uma ordem de venda, o que quer que seja, vai pegar o volume da ordem, ou seja, estou comprando, qual é o tamanho do lote? É 1, é 2, é 3, é 100, é 200, é 1000, depende do ativo, né? E vai pegar o preço. Isso aqui é só para eu debugar, né? É só para ele imprimir, para ver se ele está fazendo a coisa certa, se ele pegou as informações que eu queria que pegasse. E aqui é onde ele vai fazer o seguinte. Na verdade, eu nem precisaria fazer isso aqui, ó. Posso simplificar esse cara aqui, ó. Não vou mexer, certo? Vou deixar assim, mas eu poderia botar só OS, porque eu já faço o get symbol aqui em cima, ó. Vou fazer, ó, COS. Vamos simplificar não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar essa linha aqui, certo? É desnecessária. Se a minha ordem, se o símbolo da minha ordem, se o ativo da minha ordem que eu selecionei é igual ao símbolo que eu passei de parâmetro, ou seja, que é o símbolo lá do Expert Advisor, né, do gráfico que ele está anexado, e o meu preço, preço da ordem, é igual ao preço que eu passei para ele, e aqui esse normalize double é que por algum motivo a gente pode passar um preço que não vem no padrão do preço que ele pega da ordem, porque por padrão o MetaTrader entende que todos os preços são do tipo double ou float, né, com vírgula, com casa decimal. Mesmo que você passe um valor inteiro, como é o caso do índice, ele sempre tem uma vírgula lá. Então isso aqui pode dar ruim, é importante fazer isso, certo? Então, se essa ordem que eu selecionei bate com o símbolo, né, com o ativo que eu passei e o preço também bate, né, significa que eu já tenho uma ordem ali. Então ele retorna verdadeiro. Se para todas as ordens ele não encontrar uma ordem compatível, ele retorna falso. Ou seja, eu não tenho ordem ali. Acaba que eu não uso esse volume para nada e eu também não uso esse cara para nada. Então eu só preciso disso, né? Dei uma simplificada na minha função. Deixa eu ver se isso funciona. Rodar um F7 e agora o nosso código rodou limpo, né? Limpo. Então vou fazer o seguinte: está compilado. Agora basta a gente testar, né? Vamos rodar o teste aqui rapidamente. Deixa eu ver como é que a gente faz aqui, ó. Eu não sei se eu consigo rodar no dia de hoje, certo? Infelizmente, eu vou tentar rodar no dia primeiro. Eu venho aqui no, Ctrl R, aí ele vem no Strategy Tester, testador de estratégia. Eu vou colocar ele para rodar aqui, ó, no dia... Vou botar ele para rodar em março apenas, né? Até hoje, dia 5, já virou aqui meia-noite. Ele vai rodar no 1 minuto, certo? Meus inputs, eu vou rodar aqui botar aqui 20, vou botar aqui 50, que era o que eu estava rodando hoje. Se tem mais alguma coisa, só um mini contrato, banda de Bollinger padrão, e o time frame da banda de Bollinger eu vou deixar 1 minuto mesmo, certo? Eu vou botar aqui o start, puxar aqui para vocês verem, ó. Tá rodando, ó, belezinha, pronto. Rodou aqui, o resultado é um pouco diferente do que a gente viu na prática. Vamos ver aqui se a gente entende o porquê. Ver aqui, ó, na prática, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui foi o que ele fez hoje, ó. Isso aqui foi na real, ó. Na real que eu digo no simulado, certo? Ver aqui, ó. Se parece um pouquinho. Parece um pouco, ó. Mais ou menos, né? Teria que entender o porquê. Ó, o que eu mostrei no vídeo pra vocês foi mais ou menos esse aqui, ó. Começou aqui, ó. Certo? Mais ou menos às 11h05 da manhã, se não me engano. Vamos ver aqui, às 11h05 da manhã. Pessoal, tô comparando dia 4, né? Dia 4, ó, às 11h05, ó, muito parecido, ó. Não é igual não, mas é parecido. Porque aqui ele não fez aquela maluquice que ele fez no outro, ó. Ele empilhou a ordem junto, né? Aqui ele mostra todas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó.
depois ele devolveu 3, 2, ó, então rodou direitinho. Promissor, pessoal, promissor. Temos aqui um candidato a testes em conta de simulação, pessoal. Pelo amor de Deus, não bota isso em real, não. Depois vocês vão querer aí me processar e não pode não, porque eu não tô ganhando dinheiro com o YouTube ainda não. Falando nisso, dinheiro no YouTube, vamos aqui, né? Você que não se inscreveu ainda, depois de uma aula como esta, você tem que se inscrever, né? Tem que compartilhar, tem que, né, passar isso aqui para teus amiguinhos, né? Vamos ganhar todo mundo junto, feliz, e aprender. E já peço aí de novo, né, o seu like, inscrição, compartilhar, torne-se membro, porque eu vou pegar esse código aqui, para você não ter que copiar linha por linha, ficar pausando o vídeo, etc. Eu vou deixar lá no Google Drive que os membros têm acesso, e aí facilita a sua vida. Mas, né, se você não quiser se tornar membro, não tem problema, você pode simplesmente, né, ir pausando, copiando, e é bom porque aprende, né? Acho que talvez seja até melhor, quem sabe. E deixa eu voltar aqui pro código mais uma vez, aí eu vou passar ele um pouquinho mais devagar para todos vocês verem aqui, né? Deixa eu fechar essa janela aqui de baixo. Aqui é o começo do código, né? Da linha 1 à linha 40, vocês já viram. Da linha 40 até a linha 78, só dá um pause aí, copiar. Da linha, né, do one tick, né, da linha 84 à linha 112 mais ou menos. Aí a gente vem, né, da linha 112 para a linha 150, mais ou menos. Descer um pouquinho mais, linha 150. Pronto, ó. Na linha 180 a gente fecha aqui o one tick. E aí vamos para a função, né? Se tem ordem, né, no preço. Has order at. Depois a gente tem a função se é permitido pelo horário. E a função de arredondamento de preço, beleza? Depois a gente tem a função para fechar todas as ordens em aberto. Depois a gente tem a função para saber se tem alguma ordem em aberto. A função de se é uma barra nova. E por último, a função que retorna, né, se temos alguma ordem de entrada em aberto. Né? Ordem de entrada são ordens, por exemplo, se eu estou comprando, são ordens de compra. Se eu estou vendendo, ordens de venda. Como é que ele faz isso? Ele pega pela posição atual. Se você está posicionado em uma compra, ele vai entender que as próximas ordens de compra também são ordens de entrada, beleza? E, pessoal, fechou aqui, ó, 354 linhas de código, belezinha? Vou voltar aqui para a minha face e, pessoal, mais uma vez, né, eu queria agradecer aí, né, pela paciência de todos vocês. Espero que, de alguma forma, esse código do MetaTrader contribua. Não é todo mundo que pode pagar pelo Profit. Por mais que eu fale, não use em conta real, em algum momento vocês vão evoluir, vão dar esse passo para conta real. Espero que vocês façam isso de bem conscientes, né, bem cientes do que vocês estão fazendo, porque não é brincadeira, o MetaTrader realmente pode dar ruim. Se colocarem em conta real, coloquem numa conta onde você tem um limite muito bem definido, que não é a sua conta principal, né, ou então teste muito tempo em conta de simulador, porque o seu grande inimigo aqui do MetaTrader basicamente é a latência, por isso que geralmente o pessoal que roda MetaTrader valendo tem o que a gente chama de VPS, né, que é um Virtual Private Server, que é um servidor privado virtual, que inclusive fica próximo da B3, roda muito mais rápido, é um computador dedicado, com redundância, o escambau. Galera, eu vou deixar esse código rodando, conforme eu for descobrindo bugs, né, e possibilidades de melhoria, como algumas que eu já vi agora que eu estava aqui vendo com vocês, eu vou passando para vocês. Fiquem ligados aí nas lives. Geralmente eu faço live de surpresa na hora do almoço, não é porque eu quero fazer de surpresa, é porque é a hora que dá. Vou tentar marcar uma live aí para tirar dúvidas, pra gente trocar ideia. Talvez essa semana ainda, né? De repente eu consigo fazer essa semana ainda. Se eu não conseguir, eu aviso vocês. E, pessoal, só tenho que agradecer aí, né? Todos vocês. Já pedi umas 20 vezes para se inscrever, para curtir, etc. Esse vídeo tá saindo um pouquinho mais cedo para os membros. Quem não é membro vai ter que segurar aí um pouquinho mais. Mas eu preciso prestigiar a galera que tá contribuindo financeiramente com o canal. E até a próxima. Valeu aí e fui. Um abração para vocês.